An entire indigenous culture, the Shuar. Uma cultura indígena inteira, o Shuar, está sendo forçada à extinção. As necessidades industriais modernas, somadas à corrupção política, estão criando as condições para uma devastação territorial massiva de uma das últimas áreas biodiversas e endêmicas do planeta. O povo Shuar, que até recentemente vivia em um paraíso de acordo com seus costumes e em equilíbrio com a natureza, uma natureza que será imediatamente destruída e explorada assim que as estradas forem abertas ao público, está sendo deslocado. Conversamos com Zunki Chup, um jovem líder da cidade de Mekans, na província de Zamora Chinchipe, no sudeste do Equador. In the Zamora Chinchipe province, southeast Ecuador. Estamos en la cordillera del Cóndor, entonces es una zona mega diverso. Estamos na Cordilheira do Cóndor, uma região mega diversa. É impossível listar todos os animais daqui. São simplesmente muitos. Sabemos que en la Amazonía existen muchísimas faunas, flora y fauna. A Amazônia abriga uma variedade extraordinária de flora e fauna que não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Estimamos que existam cerca de 2.000 espécies de aves e animais nesta região, embora o número exato ainda seja desconhecido. Por esse motivo, trabalhamos com uma equipe de paraecologistas e estudantes de ecologia que realizam pesquisas científicas para identificar as espécies que habitam essa parte da Amazônia. De paraecólogos Paraecologistas que estão conduzindo pesquisas científicas juntamente com estudantes de paraecologia para identificar e compreender todo esse processo. A Cordilheira do Cóndor, incluindo o território Mekans, abriga inúmeras espécies de mamíferos e é frequentemente descrita como um dos pulmões do mundo. que tenemos aquí en la cordillera del Cóndor, tratado como pulmón del mundo aquí en el territorio Maiquans. This situation disguised as progress. Essa situação, disfarçada de progresso, pode em breve se transformar em um deslocamento forçado de todo o povo Shuar. E é um dos efeitos imediatos do modelo político violento e corporativista de Donald Trump, que deu poder a governantes locais que refletem sua forma de poder egoísta e pró-corporações. Um desses líderes é Daniel Noboa, presidente do Equador. Embora Noboa tenha declarado guerra às gangues criminosas, ele simultaneamente desencadeou uma campanha total e assimétrica contra opositores políticos e críticos. Seu arsenal inclui controle quase total sobre os sistemas legislativo, eleitoral e judiciário, as forças armadas e a polícia, e de forma crucial, a indústria da mídia, que, com algumas exceções honrosas, foi comprada ou aterrorizada até a submissão. Você acha que consegue resistir mais 2 ou 3 anos de Daniel Noboa? Um governo sempre muito militarista e firmemente aliado às empresas de mineração. Very militaristic and staunch allies of the mining company. Nuestro compromiso es resistir porque estamos en nuestro territorio. No estamos en territorio. Nosso compromisso é resistir, porque este é o nosso território. Não estamos em terras emprestadas, nem em terras que compramos. Somos nativos deste lugar. Somos a semente da Amazônia, da própria floresta. Com ou sem o apoio do governo, sempre permaneceremos presentes e ativos em nosso território. Esse sempre foi o nosso objetivo e o nosso plano. Não precisamos de nenhum governo para nos defender ou se opor à exploração em nosso nome. En nuestro plan, no necesitamos que cualquier gobierno, un gobierno nos defienda o Porque os governos constantemente pensam em usar a força para nos expulsar. Isso não está certo. É uma violação dos direitos humanos. As autoridades devem reconhecer sua responsabilidade de proteger os povos e nacionalidades indígenas. no está bien, entonces los derechos humanos tienen que estar al tanto para proteger a los pueblos y nacionalidades. Ainda assim, quando há interesses estabelecidos em jogo, essas responsabilidades são facilmente ignoradas. Também não podemos confiar nas corporações transnacionais. O que precisamos ter certeza, e do que temos certeza, é de que existiremos até o fim. Lo que sí tenemos que estar seguros nosotros y estamos seguros de que nosotros existiremos hasta las últimas consecuencias.
February 26, 2026, Em 26 de fevereiro de 2026, o regime de Daniel Noboa aprovou uma nova lei de mineração que reduz as salvaguardas ambientais e abre as portas para todo tipo de investimento com retornos incertos para o Estado, dando efetivamente às empresas mineradoras sinal verde para explorar plenamente o país. Menos de 20 anos atrás, em 2008, o Equador havia redigido o que era amplamente considerado a constituição mais ecológica do planeta, concedendo direitos à natureza, um processo que foi sabotado desde o início e que agora se reverteu completamente sob Daniel Noboa, ele próprio proprietário de interesses na mineração. Isso pode representar um golpe fatal para as comunidades agrícolas e indígenas locais, bem como para a indústria do turismo, que depende de florestas intocadas e de uma rica biodiversidade. which depends on pristine forests and unmatched biodiversity. The Ecuadorian public has voted in multiple referendums. O público equatoriano votou em vários referendos, afirmando seu forte apoio aos direitos da natureza. Ainda assim, isso continua sendo ignorado pelo governo equatoriano. Conversamos com Angel Antip, ex-presidente da nacionalidade Shuar. As pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países semelhantes provavelmente não entenderão completamente do que você está falando, porque a lei lá é mais ou menos previsível e relativamente segura. Você pode segui-la e ter uma noção de onde está. Mas no Equador, as coisas não são assim. A lei é relativa, depende, e é bastante corrupta. Então, como tem sido sua experiência lidando com o governo equatoriano, especificamente com a lei? Dealing with the Ecuadorian government specifically and especially with the law. Boa tarde, Oscar. Sobre a sua pergunta, a verdade é que o Estado nunca está do nosso lado. La verdad es que el Estado nunca está en nuestro lado. Well, good afternoon, Oscar. In response Boa to tarde, your Oscar. question, Em resposta à sua pergunta, a verdade é que o Estado nunca está do nosso lado. O Estado apoia constantemente as empresas de mineração, porque são elas que negociaram e receberam todas as concessões de mineração. Como resultado, as autoridades estaduais nunca vão nos favorecer. Juízes e promotores sempre decidem contra nós, dizendo que somos nós que estamos resistindo, que estamos obstruindo o desenvolvimento nacional. that we are obstructing national development. Siempre nos condenan de que nosotros somos los que resistimos, estamos obstaculizando el desarrollo nacional. And for that reason, they refuse to E sign. por essa razão, eles se recusam a ficar do nosso lado. No entanto, existem outras autoridades intermediárias, não vou nomeá-las, como tenentes políticos, chefes locais ou até o governador, que às vezes intervêm para amenizar a situação, de modo que os acontecimentos não se desenrolem exatamente como o governo central pretende. Foi assim que conseguimos manter nossa posição, Oscar. How we have managed to maintain our position, Oscar. Como piensa el gobierno. Entonces, en eso nos hemos mantenido, Oscar. Nós temos relatado aqui, no The Grey Zone, de forma extensa, sobre as revoltas indígenas, camponesas e de agricultores contra o governo equatoriano. Na verdade, alguns desses levantes foram bem-sucedidos e conseguiram conter certos aspectos da neoliberalização. Mas isso mudou recentemente. O governo equatoriano adotou uma postura mais agressiva e militarizada, defendendo interesses corporativos e internacionais, e faz se tornar mais difícil resistir dessas corporações. Fight the will of the corporations. Bueno, Para já for de break towards civic dias of for their place to devor. ellos han considerado que nosotros coexistimos dentro del Ecuador. Well, according to Bem, de acordo com a lei equatoriana, nós só somos considerados existentes dentro do Equador, ou seja, não temos reconhecimento jurídico primário. legal recognition. Somos asentamientos humanos antes de la constitución del Estado ecuatoriano, por ejemplo, aquí en el Ecuador. We believe we were humans Acreditamos settled que éramos assentamentos humanos muito antes da Constituição equatoriana, aqui no Equador. in Ecuador. No entanto, dentro do marco legal, nossa existência é reconhecida. Existence is not acknowledged. A pesar de que existen también normas internacionales relativos a Many times, even though Muitas vezes, mesmo existindo normas internacionais sobre os povos indígenas que deveriam garantir nossa existência, nossos direitos ainda são violados. are instead violated, Por essa razão, não temos muita fé no governo. do not have much faith in the government. que nos asisten a nosotros. Entonces eso
no confiamos mucho del gobierno. As comunidades indígenas são frequentemente os primeiros alvos do processo global de exploração atualmente em curso. Elas funcionam como um canário na mina de carvão, enquanto lutam para defender seus territórios e florestas. As apostas são existenciais. Se essas comunidades caírem, suas terras cairão com elas. As consequências vão muito além do desaparecimento de culturas milenares e da migração forçada de seus povos. Florestas nativas inteiras, lá de uma biodiversidade única de flora e fauna, são poluídas, fragmentadas e, por fim, levadas à extinção quando as operações de mineração começam a abrir estradas de acesso para madeireiros e caçadores. Begin opening access roads for loggers and poachers. One of the most conflictive regions is Ecuador's Morona Santiago. Uma das regiões mais conflituosas é Morona Santiago, no Equador, perto da fronteira com o Peru, onde o povo Shuar Arutam está sendo levado ao limite por interesses mineradores implacáveis. Há 2 anos, o The Grey Zone viajou para a área para se reunir com comunidades indígenas que resistem ao aumento global da demanda por cobre, impulsionado em parte pela expansão dos veículos elétricos e por novas tecnologias que dependem de minerais localizados sob seus territórios ancestrais. Lá, descobrimos que uma das principais estratégias da indústria de mineração é dividir para conquistar, e ela tem se mostrado altamente eficaz. Uma comunidade Shuar, que antes permanecia unida na defesa de seu modo de vida, foi gradualmente se fragmentando à medida que mais líderes abandonaram a luta e passaram a integrar as folhas de pagamento das mineradoras. O que resta são algumas pequenas aldeias que continuam resistindo à destruição de uma das últimas e mais biologicamente diversas florestas tropicais endêmicas do planeta. And most biologically diverse endemic rainforests. Hemos estado luchando ya hace más de 2 décadas. We have been fighting for more than 2 decades to defend. Estamos lutando há mais de 2 décadas para defender nosso território contra as concessões de mineração na Cordilheira do Condor. Governos sucessivos concederam essas permissões sem consulta prévia, livre e informada aos povos e nacionalidades indígenas. Em vez de resolver o conflito, muitos de nossos membros e líderes foram presos, enquanto o governo continua ampliando as concessões. 6 meses após o início do meu mandato, estou enfrentando essa realidade. Months into my term, I am confronting this reality. Por Rose, mas a cada vez, os governos no poder continuam ampliando as concessões. Então, no momento, Entonces, en la actualidad, We are raising our voices to denounce that. Recently, the president estamos levantando nossas vozes para denunciar isso. Recentemente, o presidente dos povos Arutam assinou acordos com a empresa Lowell, entregando direitos minerais sem autorização das bases. Como ele assinou esse acordo unilateralmente dentro do Conselho de Governo, já não temos garantias suficientes para defender nosso território. A partir das comunidades, estamos nos manifestando para que o mundo nos ouça. Nossa preocupação é clara. O presidente comunitário não está mais comprometido com a defesa de nossa terra. Ontem, o presidente comunitário Marcelo Uncush se reuniu com 322 representantes de 2 comunidades e iniciou conversas com a empresa mineradora. Eles estão tomando decisões unilaterais que afetam nosso controle da rota em Maikansi, que mantemos para impedir a passagem dos carregamentos da Lowell. Também ameaçaram usar a força, solicitar intervenção policial ou tomar medidas legais contra aqueles que lideram a resistência, incluindo a guarda comunitária. those leading the resistance, including the community guard. han manifestado y por tal razón, por esa vulnerabilidad, nosotros hemos levantado esta voz y hemos hecho público este documento para que el gobierno y el mundo Because of this vulnerability, we Por causa dessa vulnerabilidade, tornamos este documento público para que o governo e o mundo ouçam e para que as subsidiárias da Lowell no Canadá entendam que nós, como povos e nacionalidades, existimos aqui. Não somos fauna, embora os governos equatorianos tenham nos tratado dessa forma. governments have treated us as such. No Equador, as disposições constitucionais promulgadas em 2008 exigem que as comunidades indígenas sejam consultadas previamente e deem seu consentimento antes que qualquer projeto de mineração possa prosseguir.
In Ecuador, constitutional provisions enacted in 2008 require that indigenous communities be consulted in advance and give their consent before any mining projects can proceed. These mining settlements are located within a broader Esses assentamentos de mineração estão localizados dentro de um território mais amplo que pertencia ao povo Shuar. Inicialmente, as concessões foram concedidas por pequenas aldeias locais que foram compradas sem respeitar as salvaguardas legais aplicáveis à nacionalidade como um todo. Mais recentemente, essa dinâmica mudou à medida que novos líderes da nacionalidade Shuar, recém-eleitos, firmaram acordos com empresas de mineração, deixando aldeias como Maicans cada vez mais isoladas. Como resultado, as empresas de mineração agora buscam acesso às suas operações por meio de uma estrada que atravessa Maicans, acesso que a comunidade local decidiu bloquear. Access the local community has chosen to block. O conflito surge da tentativa desta aldeia Shuar de afirmar o controle sobre seu próprio território, conforme garantido por lei, mesmo estando em oposição às decisões tomadas pela liderança de sua própria nacionalidade e contra os interesses mineradores determinados a sobrepor essa autoridade. Entendo que parte do problema é que isso não é apenas uma luta pela sobrevivência, é também uma luta econômica, porque as comunidades que se venderam para a empresa de mineração recebem dezenas de milhares de dólares por mês, enquanto vocês não recebem nenhum dinheiro e ficam com todos os problemas e o fardo de lidar com o Estado. Então, e quanto a esse aspecto? Bem, a luta aqui é para preservar o nosso território. Bem, a luta aqui é para preservar nosso território, porque ainda temos muito que fazer com ele. Restet intacts, everpers inoperus in non fort. Então, algumas pessoas equivocadas e confusas, acostumadas a escolher o caminho mais fácil, pegaram no fácil e agora querem explorar os recursos subterrâneos. De maneira fácil e querem aproveitar os recursos que estão no subsuelo. Nós, por outro lado, estamos realizando pesquisas científicas para mostrar ao mundo tudo o que existe aqui, essa biodiversidade. Para demonstrar ao mundo todo o que existe esta biodiversidade. Alguns anos atrás, fui ao Equador para filmar um documentário sobre isso e visitei sua comunidade e outras. Em uma das comunidades que visitei, a empresa de mineração tinha controle total da área. Eles supostamente eram donos e mandavam ali, com o apoio do sistema judiciário, da polícia e da imprensa local. E não só isso, também havia postos de controle nas estradas, onde os seguranças perguntavam para onde você ia, quando, por quê e com quem. Então, é muita coisa. Esse é o nível de controle que eles têm sobre o seu território? Ou vocês ainda mantêm algum controle sobre suas próprias terras? A influência da mineração continua avançando cada vez mais. A influência da empresa de mineração está se expandindo constantemente pelos municípios. Todos os níveis do governo local agora apoiam a empresa. O governo cantonal já assinou um acordo e o governo paroquial também recebe benefícios. As comunidades ao redor das operações continuam sendo subornadas. Como resultado, as pessoas estão se tornando mais complacentes e cegas ao que está acontecendo. É exatamente isso que a empresa e o Estado querem. This is precisely what the company and the state want. Mais cômodo e mais ciego e não se dão conta. Isso é o que a empresa lhe interessa. E ao Estado lhe interessa que as comunidades... As comunidades estão se tornando cada vez mais divididas. E é por isso que continuamos lutando para alcançar nossos objetivos. Precisamos conscientizar os jovens, ampliar essa discussão e continuar construindo conexões internacionais com parceiros que apoiam a defesa do nosso território e a proteção da biodiversidade. Seguir tendo mais enlaces internacionais com diferentes cooperantes que estén a favor da defesa do território e da biodiversidade.
We reached out to the mining company that operates in the area, but they Entramos em contato com a empresa de mineração que atua na região, mas eles educadamente se recusaram a comentar. Também procuramos representantes de Warintz, a aldeia Shuar pró-mineração, que deu início a todo este capítulo da luta Shuar, ao permitir que a empresa de mineração operasse em seu território, apesar da vontade da maioria das comunidades Shuar e da Federação Shuar, uma organização agora controlada pelo lado pró-mineração. Depois de marcar uma data conversar conosco, eles recuaram e acabaram cancelando nossa reunião. Você recebeu algum tipo de ajuda ou assistência de organizações internacionais? help or assistance from international organizations? Bueno, por el momento. Bem, no momento, como comunidade, não recebemos nenhum apoio financeiro para essas lutas. Ainda não temos conexões ou alianças com diferentes organizações, mas estamos apenas começando. Recentemente, adotamos alguns pequenos programas de apoio mínimo. Recientemente algunos apoyos mínimos, pequeños. I heard that Ouvi dizer que um representante das Nações Unidas estava planejando viajar para o Equador para conversar com você por causa da situação crítica em que você se encontra neste momento. Eh, Ainda não estou familiarizado com nada. Veja, à medida que eles se aproximam, começam a se deitar ali. Veja, ele está colocando o arco e a flecha no chão. Recentemente, um vídeo se tornou viral em que o naturalista Paul Rosoli, em conversa com Lex Friedman, compartilhou sua experiência ao se aproximar de uma tribo não contatada na região amazônica do norte do Peru, próxima ao território Shuar. Isso é realmente incrível, cara. Acrescenta uma nova camada ao conflito que surge quando uma área intocada da floresta é perturbada. A ideia de que a selva e a vida dentro dela serão lentamente destruídas não é absurda. Se produtos químicos letais forem despejados nos rios, tudo logo será afetado e morrerá. Já temos exemplos de outras partes do nordeste do Equador, onde operações de mineração e petróleo ocorreram e as taxas de câncer dispararam. Há muitos casos, incluindo o famoso caso Chevron, que a gigante do petróleo inicialmente perdeu, até que um tribunal de Nova York, liderado pelo juiz federal Lois Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, reverteu a decisão. Lembremos também que a mineração geralmente é realizada em áreas muito remotas, onde os produtos químicos e os detritos supostamente são contidos. Neste caso, porém, eles afetariam uma vasta rede de biodiversidade, que inclui grandes comunidades ancestrais, como Shuar, bem como tribos isoladas, como a que aparece no vídeo. Isso adiciona outra camada de complexidade, já que as tribos isoladas, assim como as contatadas, como Shuar, são territoriais por natureza e dependem do equilíbrio de suas terras para poderem contar com a caça e as plantas para sua sobrevivência. So they can rely on game and plants for survival. At the same time, by maintaining that territorial balance, Ao mesmo tempo, ao manter esse equilíbrio territorial, eles também desempenham um papel crucial na conservação dos últimos remanescentes de floresta tropical do nosso planeta. Com isso em mente, podemos entender por que, para os Shuar, a perspectiva de selvas e rios contaminados representa uma ameaça existencial. As comunidades que aceitam as operações de mineração estão, talvez de forma voluntária ou involuntária, abrindo mão de seu patrimônio e adotando o modo de vida ocidental. E, de certo modo, elas têm esse direito. O problema é que seu território fica no meio do território Shuar mais amplo, e isso talvez não seja coincidência. Como mencionamos anteriormente, dividir para conquistar está em pleno funcionamento, e funciona. Como é viver em uma das comunidades mais perseguidas e ameaçadas do mundo, tendo que lutar por seu próprio território? Bueno, sobre la pregunta que me hace, yo creo que los pueblos indígenas no vivimos, como decía el... Well, regarding your question, Bem, em relação à sua pergunta, acredito que os povos indígenas não vivem, como disse o representante, em um território concedido a nós pelo Estado, mas sim em um território herdado de nossos ancestrais. Portanto, acreditamos que não somos forasteiros, pessoas que vieram de outro lugar.
people who have come from elsewhere. Entonces nosotros creemos que no somos personas ajenas venidas de otro lado. Whatever happens, Aconteça o que acontecer, com ou sem apoio do Estado, continuaremos a existir por meio da resistência. Por quê? Porque vivemos legal e legitimamente em nosso território. legitimately in our territory. Con resistencia, ¿por quê? Porque nosotros vivimos legítimamente en nuestro territorio. For that reason, we believe Por essa razão, acreditamos que podemos preservar nosso modo de vida ao seguir as normas constitucionais que garantem nossos direitos dentro do Estado, assim como os instrumentos e normas internacionais que protegem os povos indígenas. É assim que mantemos nossa existência. how we maintain our existence. Sobre los instrumentos y normas internacionales relativos a los pueblos indígenas. Con eso nos mantenemos. Como usted dice, los Shuar son un pueblo milenario que estaba ahí. Os Shuar são uma comunidade milenar. Eles são descendentes de pessoas que viviam ali antes dos espanhóis, antes mesmo de o Equador existir no mapa. Então pensar que alguém quer ir até lá, explodir a montanha e criar poços de veneno que acabarão se espalhando pela selva e pelos rios, sabe, é preciso ter uma mente muito psicopata. É bem óbvio o que vai acontecer. Então, na minha opinião, isso parece genocida, ou como uma sentença de morte para a região. A floresta e o seu povo, não é? Just to the area and the jungle and your people, isn't it? Correctamente. Correto. Postória do Westcharas também sim. Congamos o outro internacional foi defmor to frente ambiental. La comunidad internacional. Yes, exactly. Finally, I would like to leave you with this message. We call on the public and the international community to raise environmental awareness. Defending nature is paramount. Defender a natureza é fundamental, pois a destruição causada pelos países desenvolvidos contribui diretamente para o aquecimento global. Acredito que a humanidade está perdendo sua consciência, e é brutal destruir a ecologia e a biodiversidade que existem aqui na Cordilheira do Condor. Here in the Cordillera del Condor. Destruir esta ecología, esta biodiversidade que existe. De acordo com os dados disponíveis, existem espécies endêmicas na Cordilheira do Condor que ainda não foram descobertas. There are endemic species in the Cordillera del Condor that have yet to be discovered. For that reason, Por esse motivo, é necessário realizar estudos científicos para identificá-las e compreender a verdadeira importância dessas espécies, tanto da flora quanto da fauna. flora and fauna. Animales, ¿no? Tanto la flora y la fauna. Another conflict brewing. Dos conflitos, outro conflito que está surgindo, é que parte da juventude está se afastando da sua cultura, do seu modo de vida milenar. E além disso, há esse ataque das empresas multinacionais trilionárias e do Estado equatoriano, que trabalham para essas empresas. E por cima de tudo isso, há a divisão interna, que foi semeada e promovida por essas mesmas companhias de mineração e pelo Estado equatoriano. Então, diante de tudo isso, como está o espírito da juventude Shuar? Então, o que eu estava dizendo é que os jovens de hoje, os jovens Shuar, ficaram confusos por causa do que sendo ensinado no sistema educacional. Today, Shuar youth are increasingly Hoje, os jovens Shuar estão cada vez mais confusos com o sistema educacional. Quando entram na escola ou frequentam a universidade, não aprendem valores culturais ou humanos. Em vez disso, a ênfase está em como alcançar o chamado desenvolvimento. Como resultado, muitos valores estão se perdendo. É por isso que estamos fazendo tudo o que é possível para reafirmar nosso modo de vida e nossos costumes junto aos jovens. Há 12 anos, trabalhamos com uma educação alternativa fora do sistema equatoriano. education outside the Ecuadorian system. Valorizar nossos molida, nossos cursos jovens. E antes, Mas antes, trabajamos durante 12 años con But these companies blocked those efforts. mas essas empresas bloquearam esses esforços, e muitos pais voltaram ao sistema oficial porque seus filhos não conseguiam obter certificados ou diplomas. Diante dessa pressão, eles tiveram que ceder. Mesmo assim, continuamos fazendo tudo o que podemos para transmitir esses valores. É por isso que criamos o dízimo comunitário aqui. É essencial garantir que nossas tradições não sejam esquecidas. Como representante da MECANS, estou promovendo todas essas iniciativas fundamentais
para que possamos preservar e valorizar nosso modo de vida como uma cultura viva. And value our way of life as a living culture. Comunitario, que son la base fundamental para no olvidarnos. Entonces estamos impulsando como, como el representante de MyCons todos los puntos claves para poder ir valorando nuestra forma de vida como cultura. As we closed this report, US Quando encerramos este relatório, tropas dos Estados Unidos entraram no Equador e o Comando Sul dos Estados anunciou o início de operações militares com o objetivo de combater gangues criminosas, a pesca ilegal e a mineração ilegal. Mas isso não é uma resposta a uma emergência. É a implementação de um plano que vem sendo elaborado há anos, sobre o qual já relatamos extensivamente no The Grey Zone. As tropas americanas entraram no Equador, apesar de o presidente Noboa já ter perdido um referendo em que o público equatoriano rejeitou a presença de tropas estrangeiras. Ainda assim, quando chegou o momento, elas entraram de qualquer forma. Sua chegada foi facilitada por uma estrutura legal construída discretamente ao longo dos últimos anos. Em 2022, o presidente Guillermo Lasso e Joe Biden assinaram um acordo que vinha sendo preparado há anos, estabelecendo as bases para uma ampla parceria de segurança e uma cooperação militar ampliada. and expanded military cooperation. At the center of this process is President Daniel. No centro desse processo está o presidente Daniel Noboa, que após uma série de erros políticos e econômicos, enfrenta índices de aprovação historicamente baixos. Não fosse pelo controle de seu governo sobre instituições estatais-chave, incluindo a autoridade eleitoral, suas chances de reeleição seriam mínimas, na melhor das hipóteses. Ele já enfrenta pedidos de destituição do cargo. Nesse contexto, a chegada das tropas norte-americanas parece ser uma manobra estratégica para fortalecer Noboa, nascido em Miami, e estabilizar seu governo. A justificativa por trás dessa política pode ser encontrada na Lei de Autorização de Defesa Nacional dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2023, que prevê a neutralização não apenas de grupos criminosos e de narcotráfico, mas também de garimpeiros e pescadores ilegais. Exatamente os alvos citados com a entrada das tropas no país. Cited as troops enter the country. They do so protected by full immunity from Ecuador. Eles atuam protegidos por imunidade total perante a lei equatoriana, conforme os acordos de 2022. Mas o marco também faz referência ao enfrentamento de ameaças internas, amplamente entendido como incluindo o movimento político correísta, que já enfrenta intensa perseguição política e judicial. O texto também aponta para tensões com países como China, Rússia e Cuba, que mantiveram fortes relações com o Equador durante o governo de uma década de Rafael Correa. E por fim, levanta uma questão que paira sobre os conflitos descritos neste relatório. As tropas dos Estados Unidos ajudarão a reprimir a crescente resistência indígena e antimineradora à onda de novos projetos promovidos pelo governo de Noboa. Elas estão lá para garantir que ele consiga implementá-los, e as tropas dos estados ajudarão Noboa a lidar com seu problema antiminerador. Continuaremos observando. Mining problem. We will be watching.